Diga assim: o Senhor Jesus me encheu da presença dEle. Ele me deu vida naquela cruz. Eu fui atraído pelo seu amor. E eu estou aqui porque eu fui alcançado pelo seu amor. E eu sou amado, escolhido, abençoado, filho, guardado, protegido todos os dias da minha vida. E por isso eu o adoro todo o meu coração. Aleluia. Vamos aplaudi-lo nessa noite, porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Pode tomar teu assento, meus amados. Amém. Talvez você está com um pouco de ressaca de gripe. Se você não tiver, eu te dou, tá bom? Minha esposa está muito mal em casa, não pôde vir hoje. Nós vamos orar depois pelos irmãos. Deu um surto de gripe, né? Eu vi que os irmãos que não pegaram antes do encontro, pegaram no encontro e depois do encontro. E nós estamos aqui pela graça de Deus, né? Deus nos dá graça e é por isso que nós estamos aqui. Amém? O fundo está alto aqui, eu não sei se é para mim só. É muito importante a gente entender o propósito do culto. Sabe, nós viemos do encontro e todas as pessoas que passaram lá foram muitas impactadas, amém? Amém? E o encontro ele tem um propósito, que é justamente de tratar algumas coisas no nosso coração, no nosso dia a dia, que o culto não trata. Porque eu entendo que o culto de domingo, ele é um lugar onde nós, curados, sarados, celebramos aquele Deus que nos curou, que nos sarou, que nos salvou, e que nos restaurou, amém? Amém, amados? Amém. Então você vem aqui para celebrar o que Deus já fez por você. Aí você aproveita e já renova: Senhor, eu quero que o Senhor faz mais pela minha vida. Eu quero que o Senhor continue fazendo na minha vida. E nós temos também no meio da semana as células, que é um lugar onde os carrapichos são tirados. Eu lembro quando eu era criança, e eu morava com meu pai no sítio, e quando a gente saía, principalmente quando a gente saía de calça, a hora que a gente voltava, a calça voltava cheia de carrapicho. Aí você tinha que parar, e você tinha que ter um tempão para tirar aquilo ali. E muitas vezes, alguns você não conseguia, você tinha que pegar uma escova, esfregar, para tirar aqueles carrapichos. E isso demanda tempo, isso dá trabalho. E eu entendo que a célula é o lugar onde esses carrapichos vão sendo tirados aos poucos. Talvez com o discipulado, com a conversa, com o aconselhamento, sabe? Com a oração, com alguém que você se abre. E aos poucos nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo. Então eu quero que você entenda que tudo que a gente faz aqui tem um propósito específico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, por mais que elas estão interligadas. Então o encontro vai trabalhar algo tão profundo espiritualmente em você, que no dia a dia aqui você não perceberia. Você não ia conseguir enxergar. No encontro você enxerga, só que o encontro ele não trata tudo. O encontro ele te dá um diagnóstico. Há um problema que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Aí, como disse o Isaías, tem o culto domingo, mas aí tem a oração na terça-feira, que é o lugar onde, né, você vai se fortalecer, você vai se encher. Toda terça-feira, das 6h30 às 7h30, nós estamos aqui. Se você não vem, não tem vindo aqui na terça-feira, eu quero convidar você. Toda terça-feira, das 6h30 às 7h30, tem uma oração, onde você ora, vem alguém, impõe as mãos sobre você, ora por você, abençoa você. Durante a semana, quinta, sexta, sábado, nós temos as células, onde você tem um discipulado, você conversa sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, aquilo que é ministrado aqui no domingo, e você é incentivado, encorajado a colocar em prática. Aí no domingo, você começa tudo de novo. Sabe por quê? Porque você come todos os dias, não é assim? Imagina, você ficar uma semana sem comer, sem se alimentar. Como que você fica depois? Como você fica no outro dia? Então às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que tudo isso? Porque assim como você precisa alimentar fisicamente todos os dias, você precisa alimentar espiritualmente também todos os dias. Amém? E hoje eu gostaria de falar algo. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, não era o que eu ia ministrar hoje. Mas eu vi que no decorrer do final de semana,
Era isso que o Espírito queria ministrar. Essa palavra, ela é mais comum, e eu costumo ministrar ela para os líderes. Quem é líder aqui, caminha comigo, talvez já sabe de cor o que eu vou falar aqui. Mas eu vi que esse é um problema de todo ser humano, que é justamente sobre comunicação. Sabe por que é problema de todo ser humano? Porque quando se trata de comunicação, nós estamos falando do problema de todo ser humano na face da terra. Eu vejo problema de comunicação no casamento, e gerando transtorno. Eu vejo problema de comunicação entre a família, gerando transtorno. Entre os colegas de trabalho, gerando transtorno. Entre os irmãos da igreja, gerando transtorno. 90% dos nossos problemas está ligado com pessoas, com outras pessoas. Dificilmente o seu problema é com o diabo, por mais que todos eles são com o diabo, a gente acha que são as pessoas. Dificilmente o seu problema vai ser com Deus, por mais que de vez em quando a gente tenha uns empates com Deus. Então, todos os nossos problemas, ou é conosco mesmo, ou é com os outros. E 90% dos nossos problemas tem a ver com as outras pessoas. E tem a ver com essa comunicação. Quer ver um exemplo? Lá no Éden, quando o homem caiu, qual foi o problema? Uma falha de comunicação. Deus disse uma coisa bem clara para Adão: não faça isso. A Bíblia não fala que Deus falou para Eva ou não, mas falou para Adão. A Eva foi lá e fez tudo que Deus disse: não faça. Aí vem Adão e fez tudo que Deus disse: não faça. E gerou todo esse transtorno. Todos os nossos problemas têm a ver com a comunicação errada. Eu já passei por muita situação desagradável por questão de comunicação. Eu sempre falo para os irmãos que há um princípio homilético de que de tudo aquilo que a gente fala, presta atenção, de tudo aquilo que você fala, de tudo aquilo que eu falo, apenas 25% é entendido corretamente. De toda a ministração que eu trago aqui hoje, apenas 25% vocês entendem como eu gostaria que vocês entendessem. 50%, aliás, os outros 50%, as pessoas entendem errado, e os outros 25% as pessoas não entendem. Para vocês terem noção de como que a questão da comunicação, ela é um desafio na nossa vida. E quando nós falamos de comunicação, você precisa entender que é um princípio. Eu sempre tenho falado isso. Olha, a palavra de Deus nos ensina tudo. Do que você precisa? Tudo que você imaginar, a palavra de Deus, ela nos dá a direção, ela nos dá o norte, ela nos corrige, ela nos ajusta, ela nos abençoa. Em Efésios capítulo 4, verso 29, há um versículo que eu sou apaixonado por ele. De vez em quando eu menciono ele aqui, mas hoje eu quero aprofundar um pouco nele, com essa temática. Vamos lá? Leia comigo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Existe um princípio básico dos 3 M's da comunicação, que tudo aquilo que a gente for falar, precisa ter o momento, precisa ter o modo e precisa ter a motivação. Se a gente errar no momento, no modo ou na motivação, aquilo que a gente fala vai ser destrutivo na vida do outro. Se eu não entender que há um momento, há um tempo adequado para eu falar as coisas, há uma forma adequada de eu falar as coisas, e há uma motivação no meu coração para falar as coisas, eu vou evitar 90% dos meus problemas. Você gostaria de hoje sair daqui com 90% dos seus problemas resolvidos, sim ou não? Então você presta atenção nessa ministração. Porque se você pegar ela para você, como diz Isaías, se você pegar a visão, 90% dos seus problemas serão cessados. Porque você vai entender que há um momento, há um modo e há uma motivação para você falar as coisas. Quando nós não consideramos isso, nós atraímos sobre nós muitos problemas, muitas situações desagradáveis e muita maldição. É isso que eu quero que você entenda. Se a gente não cuidar com aquilo que a gente fala, a gente está jogando sobre nós maldição. Porque quando nós falamos do outro, quando nós dizemos do outro, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós proferimos volta para nós. Amém? Então se eu ofendo alguém, quem que você acha que vai sair machucado disso? Quem que vai sair debaixo de maldição disso? Quem eu ofendi ou quem de fato proferiu essa maldição, essa ofensa? Quem proferiu. Então quando nós olharmos para a palavra de Deus, você precisa entender que ela sempre nos corrige em cada detalhe da nossa vida. E algumas coisas passam despercebidas. Ah, pastor, mas é só uma fala. Ah, pastor, é só uma palavra. Né? Às vezes a gente acha.
A gente acha que as palavras são menos danosas do que as ações. E a palavra de Deus nos diz o contrário. Que as nossas palavras, elas são mais poderosas do que as nossas ações. Que as nossas palavras, elas têm muito mais poder, muitas vezes, do que aquilo que nós fazemos e realizamos. E Paulo está dizendo que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, ela tem vários significados. Ela pode ser uma palavra podre, um palavrão. Pode ser uma palavra imprópria, ou seja, colocada em um lugar indevido. Ou ela pode ser uma palavra sem valor. Sabe aquela coisa que não edifica? Você só falou por falar. Você só quer preencher um vazio ali para você ser visto. Você está com a motivação errada. Pode ser esse mesmo significado. Mas é interessante que ele diz, olha, não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros. A pergunta que você tem que fazer é, isso que eu vou falar, vai edificar ou vai desconstruir? Vai agregar ou vai remover? Estão entendendo, irmãos? Amém? A gente nunca faz essas perguntas antes de falar qualquer coisa. É o momento? É o modo? E por que eu estou falando? O que me motiva a falar isso? Qual que verdadeiramente é a motivação? Mas o texto diz, ela tem que edificar. Se ela não for edificar, é melhor ficar quieta. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala, não é quando fala. O tolo ele não se passa por sábio quando ele fala muito. O tolo ele se passa por sábio quando ele se cala. Estão entendendo, amados? Amém? Então ele disse, é importante você entender que aquilo que sai da sua boca precisa edificar. Conforme o quê? O que você acha que a pessoa precisa, ou de fato o que a pessoa precisa? O texto diz que é conforme a necessidade. Para que conceda o quê? Verdade. O texto diz, graça, fala assim, graça. Porque você fala, pastor, aquela pessoa merecia ouvir aquelas verdades, não é assim que você fala? Não, pastor, eu só falei a verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus que da nossa boca, não tem que sair somente a verdade. Essa verdade, para sair da nossa boca, ela tem que ser graciosa. Ou seja, eu não falo o que a pessoa merece ouvir, eu falo o que ela precisa ouvir. Eu falo sobre o perdão, eu falo sobre o amor, eu falo sobre a bondade, eu falo sobre a misericórdia, porque da minha boca tem que sair graça. Amém? Aí ele diz, conceda graça aos que ouvem. Então às vezes essa ideia da gente ser super sincero, a gente acha, não pastor, eu sou isso mesmo, eu sou super sincero. Sim, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, mas essa sinceridade tem que ser cheia de graça. Imagina se Deus fosse verdadeiro conosco e não fosse gracioso. Estávamos todos no inferno, estávamos todos condenados, mas Deus é verdadeiro, Deus é justo, mas Deus é gracioso, e é a graça dele que nos liberta, que nos salva, e faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados. Então aquilo que sai da nossa boca também tem que ser graça. Se eu recebi graça, se eu recebi favor, se eu recebi misericórdia, se eu recebi perdão, da minha boca também tem que sair isso. Da sua boca também tem que sair isso. Aí o verso adiante diz o seguinte, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí você pergunta, pastor, como que eu entristeço o Espírito Santo? O versículo anterior fala isso, olha, cuidado com o que você fala, para que a tua fala seja uma fala que edifique. Aí você fala, o que é o verso posterior? Vamos lá, verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sabe o que verdadeiramente entristece o Espírito Santo? Quando aquilo que sai da nossa boca não edifica. Quando aquilo que sai da nossa boca não é cheio de graça, não é cheio de amor, não é cheio de misericórdia, não é cheio de verdade, é luz da graça de Deus. A gente sabe que todo pecado entristece o Espírito Santo, mas quando nós não cuidamos com aquilo que sai da nossa boca, a Bíblia diz que isso entristece profundamente o Espírito Santo. Porque você pega o versículo anterior e o posterior aqui, está falando sobre aquilo que a gente fala. Gritaria, amargura, indignação, ira, calúnia, tudo isso, nós estamos falando do quê? Daquilo que nós proferimos. E talvez você é uma pessoa que está aqui hoje ferida por causa disso, porque pessoas falaram isso para você, pessoas têm feito isso com você, pessoas têm usado as palavras para te diminuir, para te desencorajar, para te amaldiçoar, para te reprimir, mas você não pode passar isso adiante. Você tem que crer que aquilo que Deus diz a seu respeito sempre vai ser uma coisa boa, amém? Aquilo que Deus ministra a seu respeito nunca vai ser uma palavra ruim. Em Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Aí no verso 7 diz uma coisa muito específica. Ele diz o seguinte: há tempo de rasgar e tempo de costurar. Mas por último ele diz: há tempo de calar e tempo de falar. Há um tempo que a gente precisa falar. Há um momento que a gente precisa falar. Mas há momentos que você precisa ter um discernimento do Espírito Santo de se calar. Porque se você falar, o negócio não vai ajudar, o negócio vai piorar, vai gerar confusão, vai gerar intriga, a pessoa não vai te entender, a pessoa não vai te compreender e vai gerar todo um caos. Por isso que é importante você entender e ter, sobre a direção do Espírito Santo, o tempo correto de você falar as coisas. Né? Eu sempre converso com a minha esposa e eu falo para ela, olha, no nosso dia de folga, e na hora do café, da janta, eu não quero saber de problema, combinado? Porque se me falar, porque aquele horário que eu desligo, eu falo, não, agora eu quero falar sobre coisas boas. Então, na hora do café da manhã, na hora de comer, de almoçar, dessas coisas, não quero saber de problema. É o dia da nossa folga, eu não quero saber de problema. No outro dia a gente conversa. Porque há tempo, há momento para tudo. Porque senão, aí chega dentro da casa, vira aquela bagunça, vira aquele tormento. Você não tem a hora de resolver as coisas. Dentro da casa, dentro da família, tem que ter a hora de você sentar e resolver as coisas. Não, pastor, qualquer hora eu resolvo lá. Não, não é assim. Se você for falar com o seu cônjuge na hora que você está estressado, o que você acha que acontece? Se você for falar com o seu filho na hora que você está com raiva, o que você acha que você vai falar para o seu filho? Coisas boas? Não, então tem que esperar. Tem a hora de você sentar e você resolver as coisas. Tem a hora de você sentar, orar, debaixo de uma direção do Espírito Santo, você senta, você conversa e você coloca os pingos nos is. Sabe por quê? Porque se você não entender que há um tempo para você falar, há um tempo para você resolver as coisas, quanto mais você fala, pior fica, não é assim? Quanto mais você fala, mais azedo fica o ambiente, pior fica. E a pior coisa é você entrar num ambiente onde o negócio é azedo, onde o negócio não tem hora para resolver as coisas, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para sentar e para conversar, não tem hora para nada. Se na tua casa não tem hora para nada, eu tenho convicção que a tua casa é um tormento, que a tua casa não tem paz, não tem alegria. Mas se você entender que o Espírito Santo está te dando uma palavra-chave hoje, tem que ter horário para tudo. Tem que ter horário para vocês dormir, tem que ter horário para vocês sentar, para vocês conversar, tem que ter horário para vocês orar, tem que ter horário para vocês colocar a casa de vocês em ordem. Amém? Eu falo que as refeições é o momento oportuno que você tem de agradecer a Deus. De você falar, Senhor, obrigado por esse alimento. Você está chamando a presença de Deus ali, na sua casa, na sua família. E você está atraindo paz para aquele ambiente. Amém? Agora tem coisa na sua casa que não adianta falar. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Se falar mudasse alguma coisa, a sua vida já estava completamente mudada, não é assim? Quantas pessoas já falou para você, faz dessa forma, faz daquilo outro, mas você fala, não é questão que eu não quero, a questão é que eu não consigo. A melhor forma de você mudar o outro, não é falando, a melhor forma de você mudar o outro é orando. Amém? Diga assim, a melhor forma de mudar o outro, não é falando, é orando. O dia que você entender essa chave, a hora que você falar, a tua palavra vai ter peso, a tua palavra vai ter unção, a tua palavra vai ter autoridade, e aquela palavra que você falar vai entrar no coração da pessoa. Porque às vezes a gente fica naquela cobrança, né? eu preciso falar porque está errado. Não, você precisa ter discernimento do Espírito. Às vezes você fala, você mais desencoraja a pessoa do que você encoraja a pessoa a mudar. Amém? Porque ninguém está do jeito que está porque quer, ela simplesmente não consegue. Por isso que é muito mais importante você orar do que você falar. Então, a hora de falar é importante, eu estou aqui falando. É hora de você falar. Agora é hora de você ficar falando no banco aí? Não, agora é hora de você ouvir. Lá na cela, depois você vai conversar sobre isso, vocês vão falar sobre isso. A hora que chegar na sua casa, depois conversando com a sua família, vocês vão falar sobre isso. Mas agora é hora de ouvir. E às vezes a gente não entende que há um tempo, toda comunicação tem um tempo que eu tenho que parar para ouvir o meu cônjuge, eu tenho que parar e ouvir o meu pastor, eu tenho que parar e orar e ouvir os meus filhos, eu tenho que parar e ouvir os meus funcionários, eu tenho que parar e ouvir o meu patrão, eu tenho que parar e ouvir Deus. Amém, irmãos? Há tempo para você parar, ouvir e deixar Deus ministrar no teu coração. Há um tempo para tudo. Gálatas 4:4 diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O texto diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Sabe, a palavra aqui, plenitude do tempo, essa palavra do grego, ela tem um significado muito especial. Sabe quando você vai ali no bebedouro e você pega o copo, como esse aqui,
O que é a plenitude do tempo? Você está colocando água e ele está enchendo. Tem uma hora que você tem que desligar a torneira, senão ele derrama, ok? A plenitude do tempo é essa. Você tem que ter a percepção na hora que você fecha a torneira, para que ele não derrame. Então, há uma plenitude, e há um tempo adequado para todas as coisas. O texto diz que Jesus não pôde nem vir antes, nem vir depois. Ele teve que vir exatamente naquele momento, naquela época, naquele povo e naquele lugar. Estão entendendo, amados? Amém? Talvez é a hora de você fechar essa torneira, fechar a boca um pouquinho, ouvir mais Deus. Ou talvez a hora de você abrir e falar, você está guardando tudo para você e você não está falando nada. Mas você precisa ter uma direção do Espírito, para que aquilo que saia da sua boca, saia para edificar. Tem pessoas que é assim, que guarda, a hora que solta, ofende. Porque estourou a torneira. Tem hora de abrir e tem hora de fechar. Tem hora de falar e tem hora de ouvir. Tem hora de ficar quieto e deixar Deus trabalhar. Amém, queridos? Então, o tempo aí é muito importante. Só que, mais do que o tempo, a motivação, irmãos, pela qual nós falamos, eu entendo que ela é a mais importante. Olha o que aconteceu em Mateus 16, verso 21 e 23, com Pedro. Uma história muito interessante, que serve de aprendizado para nós. Presta atenção. Jesus, relatando aqui, Mateus relatando aqui uma situação com Jesus e Pedro. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus falou que ele ia sofrer muito, ia passar uma situação muito difícil, mas ele estava ali cumprindo um papel, uma ordem, e tinha que acontecer isso. Mas olha o que aconteceu no verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, fez certinho como é ensinado. Você elogia em público e corrige no particular, não é assim? Você não corrige ninguém no público. Ele fez tudo correto. Chamou Jesus à parte. O que ele fez? E começou a repreendê-lo no particular, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Só que sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Sabe qual foi o problema de Pedro aqui? Não foi o tempo, e nem foi o modo, ele fez tudo certinho, mas foi a motivação. Se você pega a tradução no original, ele diz: tenha dó de ti mesmo, tenha compaixão de ti mesmo, tenha pena de ti mesmo. Isso nunca vai acontecer com você. E eu entendo que o pior sentimento que a gente pode ter em relação a nós, em relação aos outros, é pena, é dó de nós mesmos. Sabe por que acontece? Porque quando nós temos pena, dó de alguém ou de nós mesmos, nós estamos tornando essa pessoa incapaz de lidar com a dor, de lidar com aquele sofrimento. E a gente não pode aceitar isso. Deus te deu graça. A palavra de Deus diz que Deus não é injusto, Ele não permite que você passe por uma dor, por um sofrimento, por uma tribulação maior do que você pode suportar. Antes, Ele provê graça e te dá força para você passar por tudo aquilo. Ele sempre vai providenciar um escape. Então Pedro ali estava com dó de Jesus. Jesus falou: está repreendido em nome de Jesus. Você não precisa ter dó de mim, eu estou cumprindo uma missão, e Deus já me deu graça de viver essa missão. Está entendendo, amados? Amém? Ele fez tudo certinho, mas a motivação dele estava errada. Às vezes a gente faz tudo certo, mas o que nos motiva? Por que eu vou falar isso? Não, o que verdadeiramente está me motivando? É o bem da pessoa, é resolver essa situação, ou eu simplesmente quero jogar na cara dessa pessoa que eu sou melhor do que ela, que ela tem um defeito que eu estou vendo? O que me motiva? Eu estou com pena dessa pessoa, eu estou com dó dela. Irmãos, eu tenho aprendido que você tem que ser uma pessoa, você tem que ter muita compaixão, amém? Deus é um Deus de compaixão. Mas compaixão é diferente de pena e dó. Porque quando a gente tem pena e dó, a gente torna aquela pessoa incapaz de resolver os problemas delas. A gente torna aquela pessoa incapaz de lidar com as decisões dela. E ela nunca vai crescer, ela nunca vai desenvolver, porque eu estou sempre com pena, com dó. Né? Geralmente os pais ficam com muita dó quando vai levar o filho, principalmente quando é novinho, quando vai tirar sangue. Acho que quem tem filho aqui, todo mundo passou por isso, amém? Tem uns homens que não aguentam ver sangue. Se vê, desmaia. A mulher tem que levar. Não vou falar quem é não. Tá tudo bem. Mas geralmente quando a gente vai, nossa, que dó.
Toda vez que eu levo a Elisa, é o Gilson? Será? Geralmente, quando eu levo a Elisa, eu aprendi comigo, eu não tenho dó, porque vai furar ela. Não que meu coração não aperta, não queria passar por aquilo, mas eu não fico com dó. Porque eu falo, é pro bem dela. Eu passei por isso, todo mundo passou por isso. Então ela vai conseguir passar por isso, está tudo bem. Amém? Então eu tenho certeza que a dor e o sofrimento que você está passando, Deus vai te dar graça para você suportar. Você não pode ter dó de ti mesmo, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do cão que diz, tadinho de você. Não, meu irmão, se o negócio está difícil, clama, Senhor, me dá força porque eu não estou suportando. Porque a tua palavra diz que quando o negócio estiver insuportável, o Senhor vai preparar uma porta, o Senhor vai preparar um meio e vai me fortalecer para suportar. Amém? Não sou eu que estou falando, não, foi Jesus, ele disse. Para trás de mim, Satanás, cogita as coisas da carne e não do Espírito. Então eu te falo, qual que é a tua motivação para você falar as coisas? Qual é a motivação que está por trás de tudo aquilo que nós falamos e dizemos muitas vezes para as pessoas? Essa motivação tem que estar completamente ajustada. Agora é muito importante você entender que aquilo que a gente fala não é uma coisa banal. Eu já vi muitas pessoas dizer o seguinte, pastor, aquilo que aquela pessoa me falou, eu preferia que ela tivesse me dado um tapa na cara do que ter ouvido aquilo dela. Já aconteceu isso com você, amém? O que aquela pessoa te falou foi muito mais doloroso do que se ela tivesse chegado e te dado um tapa no meio da sua cara. Você sabe por quê? Isso não é exagero. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós falamos ou aquilo que nós ouvimos tem muito mais peso, muitas vezes, do que aquilo que nós fazemos ou as pessoas fazem conosco. Olha o que diz em Mateus 12, verso 31. Presta atenção nesses versículos. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será? Ele não está falando de um pecado factual, está falando de um pecado de fala. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você ver a glória de Deus, o poder de Deus e atribuir ao diabo. Muitos irmãos ficam com medo, né? Pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Não, se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estava aqui. Porque quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo se retira e nós perdemos a capacidade de se arrepender. Então você nunca vai achar necessário, importante cultuar, servir a Deus. Pecado para você vai ser uma coisa que não tem nenhuma importância. Você vai viver como um animal irracional. Então fica tranquilo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Amém? Mas ele diz que esse é o único pecado que não tem perdão. Não é nem o pecado sexual. Ele diz que o pecado de cunho sexual, ele é mais grave porque ele é um pecado contra a própria carne. Mas ele não é imperdoável. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Aí o verso 32 ele diz, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Pode ir passando. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Então aquilo que a gente fala é fruto. Diga assim, aquilo que eu falo é fruto. Aí ele diz aos fariseus, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ele diz, não tem como, aquilo que eu falo revela o que está dentro. Esse é o maior problema, as pessoas querem tapar a língua, pode costurar, não resolve. Você vai falar em libras. O problema não está na língua, o problema não está na boca, o problema está diga assim, no coração. Então se aquilo que eu falo está adoecido, está podre, precisa ser tratado dentro e não fora. É o meu interior que precisa ser tratado, nutrido pela palavra de Deus. Aí ele diz, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. É o óbvio, ele está explicando. Mas eu digo que no dia do juízo, presta atenção nisso, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Verso 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão. Você sabia disso? Que não é pelo que você faz, é pelo que você fala. É pelo que eu falo, porque tem a ver com eu crer no meu coração e
confessar Jesus como meu Salvador, é por isso que eu serei absolvido. Então aquilo que a gente fala tem muito poder. Às vezes quando a gente fala que irmão, dá um glória a Deus, fale, cante, você acha uma bobeira isso. Não é. Por aquilo que nós falamos, nós somos abençoados ou nós somos amaldiçoados. Então quando você glorifica, você exalta, você repete a palavra, você declara a palavra, você está proferindo e usando a tua boca para declarar bênçãos. Amém, amados? Então não é simplesmente, estou repetindo para preencher o culto, que não é, há um poder nisso. O texto diz que pelas nossas palavras, ou nós seremos julgados, ou pelas nossas palavras nós seremos absolvidos, condenados ou absolvidos, justificados ou condenados. Porque ele diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, vai por mim, aquilo que nós falamos é algo muito poderoso. A ponto de Mateus capítulo 15, verso 11, Jesus dizer que aquilo que contamina o homem, vamos ler, para não ficar nas minhas palavras. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Aí eu te pergunto, aquilo que a gente fala não é muito mais importante do que aquilo que a gente faz? Então quando você entender que aquilo que você fala tem poder, eu estava ensinando, depois do encontro, os irmãos, a expulsar demônios, quando está oprimido. Tem que ter uma oração específica. Você não ora para Deus vir expulsar os demônios para você. É você que ordena, espírito maligno, saia daqui em nome de Jesus. Isso é um tipo de oração. Se você não usar as palavras corretas, o demônio não sai. Ou quando você vai lidar com uma pessoa possessa, se você chega lá e fala, ei, demônio, sai daí. Com jeitinho ele não vai sair. Você tem que tocá-lo que nem um cachorro. Espírito imundo, em nome de Jesus, saia. Porque é pelas palavras que a pessoa é liberta ou a pessoa permanece oprimida. Estão entendendo, amados? Como que é importante você entrar no culto aqui, abrir a sua boca e dizer glória a Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele tem me abençoado, Ele tem derramado favor sobre mim, eu creio nele. Há poder nisso. Não é o pastor Zé que está falando, é a palavra de Deus que está nos dizendo, porque aquilo que nós falamos tem um poder sobrenatural. Agora, por último, a história de Moisés, eu acho essa história aqui muito fantástica, que tem a ver com o modo. Talvez você tenha acertado no tempo, você tenha acertado na sua motivação, ela está correta. Pastor, eu sei a hora de falar, minha motivação está correta, mas há o modo de você falar. Eu sempre falo para os irmãos que toda verdade ela tem que ser dita, mas ela tem a forma de ser dita. Né? Uma coisa é eu chegar para o Javier e falar, cara, você é feio demais. Uma outra coisa é falar, cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma roupa melhor, tem uma roupa top lá, tem um cabeleireiro legal ali. É um jeitinho de ser mais eufêmico com ele ali, né, dele melhorar a aparência. Brincadeira, isso é bonito, maravilhoso, tá bom? Reflete a imagem de Deus. Mas é modo de você falar. Às vezes você quer falar algo para sua esposa, para o seu esposo, você não tem jeito. Ao invés de você ajustar o negócio, você azeda tudo. Aleluia, glória a Deus. Não precisa olhar para o lado. Porque tem um modo, meu amado. Então eu estou te ensinando aqui de uma forma clara, como que às vezes as coisas, detalhes pequenos, fazem diferença na sua vida. Deus habita nos detalhes, amém, irmãos? Deus habita nos detalhes. E eu nem falo sobre isso, mas vou falar. Lembra que Jesus disse? Ele disse, olha, seja fiel no pouco, porque aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. Então você precisa valorizar as pequenas coisas, porque Deus ele habita nas pequenas coisas. E as pequenas coisas revelam as grandes coisas. É só um palavrãozinho que saiu da minha boca. Não é só um palavrãozinho, é algo podre, doente, que precisa ser curado dentro de você. Amém? Números 20, verso 7. Eu acho fantástico esse texto. Para mim é um dos textos mais fenomenais do Antigo Testamento. É aquele momento em que Moisés fere a rocha para sair água. Presta atenção nesse texto que ele é fantástico. E o Senhor disse a Moisés, estava no deserto sem água, ele disse, pega a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale, diga assim, fale aquela rocha e ela verterá água.
vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Olha que coisa sobrenatural. Imagina você falar para uma pedra, para essa parede, jorre água aqui, e ela começar a jorrar água. Foi isso que Deus disse, vai lá com a vara representava ali o cajado, representava a palavra de Deus. Ele diz, vai lá e fale, que de lá vai jorrar água. O que aconteceu? Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Verso 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Deus disse para falar rebelde, sim ou não? Não, já falou de um modo completamente distorcido que Deus disse. Deus disse só para ir lá, reunir e falar com a rocha. Ele já falou com o povo. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Já deu um sermão no povo, Deus não falou para ele falar, Deus não disse para ele fazer nada disso. Mas aí o pior está por vir. Verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha, quantas vezes? 2 vezes com a vara. Ele não disse nada disso, ele disse, vai lá e fale. Ele pegou a vara e bateu na rocha. Sabe o que aconteceu? Milagre aconteceu. Deus disse que jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam dessa água. Só que há algo interessante no verso 12. O que aconteceu? O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou vocês. Poxa vida, por causa do modo que Moisés agiu, ele não entrou na terra prometida. Por aquilo que ele fez, falou de forma áspera, o modo com que ele fez ali, não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Deus só disse, vai lá e fale com a rocha. Ele foi lá de forma agressiva, e feriu e falou de forma áspera com a rocha. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz que essa rocha representava Jesus. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, quando nós falamos a pessoas, nós não estamos falando simplesmente a pessoas. Nós estamos falando a alguém à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos falando também ao próprio Cristo. Estão entendendo, amados? Amém? Às vezes é um modo que a gente não percebe, e aí a gente atrai. Olha que maldição que Moisés recebeu. Ele não pisou na terra prometida pelo modo com que ele proferiu as suas palavras e agiu diante daquela pedra. E aquela pedra representava Jesus. E eu gostaria de concluir essa ministração hoje, falando ao teu coração, como foi que Jesus veio e o que ele falou aqui na terra. Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15, a palavra de Deus diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas, diga assim, boas novas, boa notícia. Foi isso que Jesus veio dizer. Ele diz no verso 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia nas boas novas. Jesus ele não veio trazer nenhuma palavra de maldição, ele diz, eu não julgo ninguém, é a própria palavra que o julga. Ele veio para salvar, ele veio para abençoar, ele veio para trazer boas palavras, boas notícias para você. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir, segundo a palavra de Deus. Talvez, projeta esse texto para mim, porque muitos irmãos interpretam esse texto aqui de forma muito errada. Fala, pastor, mas a palavra de Deus fala isso. Mas olha o que diz, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. O que é ensinar? É você pegar e você explicar. Olha, isso aqui significa isso, significa aquilo outro, com toda a paciência para falar. Diga assim, eu tenho paciência para falar. Se não tem, pela fé, declare, em nome de Jesus, vai ter. Isso é ensinar, é você ter paciência para falar. Ah, mas o texto diz, não pastor, mas agora fala de repreensão. Sabe o que significa repreensão? Quando você pega a palavra no grego,
é quando você passa pelo crivo, não tem aquele medidor? Quando você vai medir alguma coisa para ver se está do tamanho correto. Repreender é passar pelo crivo. É certo ou é errado? Não é você dar sermão, não é você acusar, não é você condenar a pessoa, é você dizer, ó, a palavra de Deus reprova, a palavra de Deus aprova. É isso. É você olhar para a palavra de Deus e entender que ela tem um crivo. Repreender é ter um crivo. Isso aqui é bênção, isso aqui é maldição. Aí diz, para repreender e para correção. Vou dar um corretivo naquele menino. Sabe o que significa correção? É você restaurar para o estado correto. Por exemplo, esse copo está fora do lugar. O que eu vou fazer? Eu vou brigar com ele? Não, eu vou trazer ele de volta para o lugar correto. Isso é correção. É você restaurar para um estado correto. Está torto, vou desentortar, vou arrumar. É isso que a palavra de Deus faz. Ela não condena, ela não acusa, ela não oprime, ela não julga, ela restaura. Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Aí por último ele diz, e para instrução. Essa palavra aqui é uma palavra do grego, que significa você ensinar uma criança nos primeiros passos. Não é assim que você tem que ensinar ela a andar, tem que segurar ela para andar, ela fala tudo errado, ela faz tudo errado de início, mas você é paciente com ela, porque ela está começando. Mas a gente fala, pastor, tem que ser assim só com criança. Mas a palavra de Deus diz que todos nós, um dia, ou em alguma área da nossa vida, nós somos crianças espirituais, que precisamos ser cuidados, precisamos ser amados, precisamos ser protegidos, ensinados, com toda a paciência do mundo. Amém? Para concluir, 1 Coríntios capítulo 4, verso 3. Eu gostaria que você entendesse que a palavra de Deus ela tem esse poder. Paulo fala, mas quem profetiza faz para edificação. Estou falando de falar. Para edificação, encorajamento e consolação dos santos. Tudo que nós falarmos tem que ser para edificação, para encorajar e para consolar. Pastor, mas quem está errado? Você vai encorajar ele a ser uma pessoa melhor. Vou encorajar o Ravel a ser mais bonito, se arrumar mais. Não vou falar que ele é feio, está desarrumado. Comprou uma camiseta mais bonita, né? Cadê a Bruna? A Bruna não está aqui, né? Eu vou investir. É assim que eu corrijo, é assim que eu edifico, é assim que eu encorajo. É assim que a gente muda a vida das pessoas. É assim que a vida das pessoas são mudadas, quando nós encorajamos elas a ser uma pessoa melhor. Quem você é em Cristo Jesus? Você é filho amado do Senhor Jesus Cristo. E é isso que você tem que refletir na sua natureza. Sabe por que você não precisa mentir? Porque tudo que você pedir, teu pai te dá e ele não te pune. Se você errar, ele te perdoa. Porque geralmente as pessoas mentem porque elas são colocadas sob pressão e tem medo da punição. Tem medo da vergonha, mas se você sabe que você é amado, você não esconde nada do seu pai. Se você sabe que você vai ser perdoado, você não esconde nada do seu pai. Amém, amados? Então eu quero que você saia daqui entendendo o poder das suas palavras. Eu e a Carol, nós temos um combinado lá em casa. Tudo que nós queremos que a Elisa não faça, nós não afirmamos. Se ela está chata demais, nós não falamos, nossa, mas você está chata hoje. Nós falamos, minha filha, você não é chata. Para com isso. Você é uma menina feliz, abençoada e alegre. Amém? Porque senão você coloca na identidade dela que ela é isso. Ah, meu filho é isso, meu marido é isso, minha esposa... Não, ele não é isso. O que você quer que ele se torne? O que você quer que ela se torne? Reafirme. Começa a orar por isso. Começa a trazer dentro da sua casa palavras que geram vida e não morte. Eu quero desafiar você agora a usar a tua boca para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a tua vida. E eu quero que nós vamos orar aqui por perdão. Talvez você está muito magoado aqui por coisas que pessoas falaram. Você tem que saber o que Deus tem falado a seu respeito. E o que Deus tem falado a seu respeito sempre é, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria. Você é minha imagem e semelhança. Você é cuidado, você é protegido, você não é comum, você é especial. Eu te fiz a minha imagem. Nunca deixe que pessoas distorçam aquilo que Deus falou a teu respeito. Nunca deixe que o diabo ministre na sua vida aquilo que Deus não falou a teu respeito. Amém? Vamos colocar de pé? Eu quero que você, de todo o teu coração, tenha paz de espírito
E não se importem com aquilo que foi falado. E eu quero que, se porventura há algo ainda ferindo o teu coração, pessoas falaram palavras que não devia para você, você vai liberar o perdão para elas. Porque se você não liberar esse perdão, sabe o que acontece? Toda essa maldição recai sobre você. Você não precisa disso, não precisa carregar isso com você. O importante é o que a palavra diz a seu respeito. Jesus disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca. A Bíblia fala que o que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, que saiu da boca de Deus, são boas notícias a teu respeito. Que você é amado, que você é perdoado, que se você voltar para Ele, todos os seus pecados são cancelados, que se você voltar para Ele, Ele faz novas todas as coisas na sua vida. Que Ele tem uma nova vida para você. Ele não quer simplesmente te melhorar, Ele tem uma nova vida reservada para você. Então não importa as palavras de maldições que foram lançadas sobre você, que você tem visto e ouvido, o que importa é o que a palavra de Deus, o que Deus tem dito sobre você, e é isso que te alimenta, é isso que te nutre. Não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual foi a palavra que saiu antes de Jesus para o deserto? Foi quando Jesus estava sendo batizado, e ouviu do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Diga assim: eu sou o filho amado, e em mim Deus tem alegria, porque de Cristo eu estou revestido. E eu creio que nenhuma palavra de maldição tem valor sobre a minha vida. Apenas o Evangelho, as boas notícias de perdão, de cancelamento de dívida, de nova vida, é o que Deus tem para mim. Deus fez na minha vida novas todas as coisas, e dos meus pecados Ele não se lembra mais. Não há maldição, não há condenação, não há culpa, porque eu estou lavado, purificado, limpo pelo sangue de Jesus. A palavra que eu recebo é de vida, e vida em abundância. Aleluia. Pai, nós louvamos nessa noite de uma forma especial, e eu oro por cada vida que está aqui. Talvez ele está aqui debaixo de julgo, debaixo de condenação, debaixo de maldição, por aquilo que foi dito, por aquilo que foi proferido, mas nós repreendemos nessa noite, no nome de Jesus, e cancelamos, Pai, todas essas palavras malditas que foi lançadas sobre a nossa vida, porque elas não têm poder de nos alcançar, elas não têm poder de nos destruir, Pai, porque sobre nós está a Tua palavra. Nós vivemos por aquilo que o Senhor fala, nós vivemos por aquilo que o Senhor ministrou na nossa vida. Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje também, e no nome de Jesus, eu quero que o Senhor purifique o coração deles, purifique a alma deles, assim como o Senhor fez com Isaías. Pai, colocou nele uma brasa viva em sua língua, em seus lábios, e o purificou. Eu quero que o Senhor nos purifique nessa noite de uma forma especial, e nós sejamos, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai, purificado o nosso interior, purificado o nosso coração. Nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta, nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos a nossa família, nós abençoamos os nossos irmãos, nós abençoamos a nossa igreja, e nós oramos, porque sobre nós há um favor e há uma bênção especial. Eu quero que você vai exercitar isso agora. Você vai orar para essa pessoa que está do seu lado e vai abençoar a vida dela. Amém? Você vai orar, se for sua esposa, seu esposo, não tem problema. Pega alguém e ora, ministra sobre a vida dela. Deus te chamou para abençoar. Você vai orar com alguém agora. Não tem problema se você não sabe orar muito. Fala: Senhor, abençoa ela, e está tudo bem, no nome de Jesus. Mas você vai usar a tua boca para abençoar a vida dela agora. Amém? E eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família, enquanto você ora uns pelos outros, e Deus vai visitar a sua casa. Toda tribulação, toda divisão, toda confusão que é na sua casa, todo espírito de morte que é na sua casa, divisão, de contenda, vai sair agora em nome de Jesus. Amém? Ore com alguém. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada casa aqui agora, e eu quero que essas correntes, essas cadeias malignas que têm gerado confusão, têm gerado intriga, têm gerado facção, têm gerado divisão, eu repreendo em nome de Jesus.
Eu quero que o Senhor visite esse lar. Eu quero que o Senhor visite essa casa e haja alegria, haja unção do Teu Espírito Santo. Ai, despedaça esse jugo. Quebre esse jugo, Pai. Os Teus filhos terão sabedoria, Pai, na hora de falar. Haverá o modo, haverá o momento correto. Pai, haverá a motivação correta na hora de falar. E haverá edificação, haverá alegria, haverá refrigério nessa casa. Todo espírito de confusão do inferno que tem trazido tormento, trazido dor, nós repreendemos. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Os casais irão se entender, Pai, os filhos serão abençoados pelos pais, os pais serão abençoados pelos filhos, e haverá palavras de edificação, haverá palavras de vida, em nome de Jesus. Pai, da boca dos seus filhos, jorrarão água viva, jorrarão poder, jorrarão graça, unção, em nome de Jesus. Porque sobre nós está a Tua palavra, do Senhor nós estamos nutridos, do Senhor nós estamos alimentados. E nós quebramos nessa noite todo o poder das trevas, todo o poder do mal, Pai, e a purificação que vem do Senhor alcançará esse coração. Pai, toda falta de domínio próprio, todo estresse, todo nervosismo excessivo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E o fluir do Teu Espírito Santo, o manifestar do Teu Espírito Santo, cheio de domínio próprio, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de graça, cheio de perdão, em nome de Jesus, está sendo liberado agora sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Toda amargura, toda indignação, toda cólera, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E o mover do Senhor, a unção do Senhor, Pai, está manifesto sobre a vida dos Seus filhos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós clamamos, e Te adoramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo a unção do Senhor, que purifica o meu espírito, meu interior, e os meus lábios. A partir de hoje, a minha boca sairá palavras para abençoar quem não merece. Amém. Vamos aplaudir Jesus.